Escrevo para ter amigos. Escrevo porque gosto, é verdade, mas também faço para que gostem um pouco mais de mim. Quem o confessa é José Manuel Saraiva, o nosso convidado desta semana na Livraria Ideal. Nasceu há 64 anos na aldeia de Santo António do Alva, no concelho de Oliveira do Hospital, e vive no Luxemburgo. Jornalista desde 1975, trabalhou no Diário de Lisboa, na Grande Reportagem e no Expresso. Baseando-se na sua experiência vivida na Guiné, é autor de 2 documentários televisivos sobre a Guerra Colonial, um dos quais também transmitido em França e na Alemanha, e do guião do telefilme A Noiva, de Luís Galvão Teles. Em 2003, trocou o stress das redações pela dedicação à literatura. Na última década, publicou 3 romances históricos, um dos quais, Rosa Brava, atingiu 12 edições e foi publicado em Itália. A Terra Toda, que acaba de sair, este seu romance, é o seu último romance. Olá, José Manuel, seja bem-vindo à Livraria Ideal. Que mudou, porque tem um bocado aquela consciência que já não se revê no espírito que mudou no jornalismo hoje em dia. Pois, eu acho que mudou substancialmente. Eu sou do tempo em que, por exemplo, os jornalistas tratavam-se por camaradas. À semelhança dos militares, por exemplo, eram só os militares e os jornalistas que se tratavam por camaradas. Hoje, os militares continuam a tratar-se por camaradas e os jornalistas é por colegas. Enfim, mas não é essa a circunstância fundamental. Eu acho que a circunstância fundamental reside sobretudo numa determinada, como hei de dizer, enfim, para não ferir as suscetibilidades, digamos, é um reino em que eu, enfim, já não gostaria de... Já não gosta de ser súdito. Já não gosto. É evidente que, enfim, fui jornalista, sou jornalista, serei jornalista até ao fim da vida, naturalmente, mas já não me revejo, enfim, numa determinada cultura de estorvo e de uma concorrência que não havia no meu tempo, sinceramente. Acha também que se está a perder um bocadinho nas redações a memória? Portanto, é claro que sim. Ao afastarem-se, se calhar, os mais veteranos, é mais difícil uma pessoa com uma certa idade ter lugar numa redação hoje em dia. E, portanto... Exatamente. O que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos e creio que na Inglaterra também, enfim, de uma maneira geral, na maior parte das redações, os jornalistas séniores, quando atingem uma determinada idade, é evidente que eles já não podem andar na reportagem, na rua. Eles vão para as redações. Aqui não, aqui colheu-se a ideia que um jornalista com mais de 50 anos já está arrumado, portanto custa demasiado às empresas, não é? Reformá-lo antecipadamente e entram, portanto, os jornalistas jovens, enfim, muitos com bastante mérito, mas com pouca memória histórica. E eu acho que isso é que é importante, é que um jornalista faz falta. E eu lembro-me perfeitamente, eu cobria, por exemplo, eu fiz a cobertura na Assembleia da República, da Assembleia Constituinte, a primeira e segunda legislaturas. A média de idade era na ordem dos 30 e tal, quase 40 anos, não é? Hoje, enfim, hoje eu não conheço bem a realidade, mas ainda não há muito tempo eu via jornalistas acabados quase de sair das faculdades. Com 20 e poucos. Com 20 e poucos. Ora bem, sem memória histórica. Por muito bons que eles sejam, é preciso ter memória. Faz falta esse complemento. Durante uns anos teve também o Zé Manuel tem um grupo de amigos, que é os Empatados da Vida, que com vários colegas seus, alguns já passaram por aqui, o Mário Zambojal, o Vítor Bandarra, o Mário Ventura, são jornalistas que se reviam e que se encontravam semanalmente ou mensalmente para dar algumas notas e dizer o que melhor saiu na imprensa, as melhores reportagens, as piores. Hoje em dia está um bocado adormecido esse grupo, digamos, mas sente a falta também destas tertúlias, acho que isso animava as conversas e o espírito das redações também. Claro que sim. Aliás, essa tertúlia, enfim, de que fiz parte, é uma tertúlia muito engraçada, e foi ainda durante alguns anos, o Batista Bastos, o Mário Zambojal, o Mário Ventura, infelizmente, enfim, um querido amigo que já não está entre nós. Fernando da Costa, o Eugénio Alves. Portanto, depois mais tarde também veio o João Paulo Guerra e o professor Borges Coelho. Enfim, digamos, portanto, simplesmente havia esse espírito. E depois eu também acabei por sair do país, enfim, há outras pessoas já mais debilitadas do ponto de vista de saúde. Enfim, e portanto a coisa acabou. O Zé Manuel vive no Luxemburgo há cerca de um ano, radicou-se no Luxemburgo. O que é? No fundo há uma grande população portuguesa, cerca de 18%, se não me engano, dos 80 mil portugueses que lá há. 100 mil. 100 mil já? 100 mil portugueses numa população de 500 mil. O que os locais dizem dos portugueses? Que imagem é que eles têm dos portugueses? Infelizmente têm uma imagem péssima, não é? Mas
que eu acho absolutamente lamentável. Porque, ou seja, 1/10 da população do Luxemburgo é portuguesa. Mas não sei por que razão, eu acho que teve muito a ver com o início, enfim, a primeira vaga de imigração. A primeira vaga de imigração e tal. Porque hoje há muitos portugueses a ocupar até lugares de destaque lá. Mas a imagem que... Ficou sempre esse atraso atávico. Horrível, não é? Quer dizer, portanto, que os luxemburgueses e, de uma maneira geral, sei lá, os franceses, que estão lá, muitos também, a população é muito grande, a comunidade é grande, que tem uma péssima opinião dos portugueses. E isso... O seu primeiro romance, As Lágrimas de Aquiles, baseiam-se na sua experiência que teve praticamente 2 anos na Guiné durante a Guerra Colonial. Acha que, aliás, estamos agora a celebrar 50 anos, a comemorar esses 50 anos do início da guerra, que passam agora, precisamente este ano. Esse seu romance e também os 2 documentários que fez, inclusive que passaram no canal Arte, na França e na Alemanha, acha que essa catarse está feita da Guerra Colonial, é a altura certa para começar a falar disso? Temos agora os livros também do José Freire Antunes. Sim, não. Eu, aliás, uma vez fiz um levantamento. Há mais de 100 títulos já escritos sobre a Guerra Colonial. Bom, alguns com sucesso, sei lá, os de Judas, por exemplo, do Antunes, que aliás foi logo em 1980, para aí assim, final dos anos 70, do Carlos Matos Gomes, portanto, Carlos Valferraz, do Coronel, também o Nó Cego. Portanto, digamos que há bastante. A Lídia Jorge também tem há muitos livros publicados já sobre a Guerra Colonial. Agora, eu não sei por que razão também, tirando um ou outro caso, a guerra é um assunto que está muito distante dos portugueses. E para mim é uma coisa que me custa a perceber. Ou seja, nós tivemos quase 1 milhão de portugueses. Tivemos 400, à volta de 400 mil homens nas 3 frentes de batalha, em campo. Portanto, lutando nos campos. Envolvidos. E a verdade é que fala-se muito pouco sobre isso. Devia haver mais debate, mais literatura, mais jornalismo. Está bem, de vez em quando lá se fala muito nisso, mas é um assunto... Estas novas gerações não fazem a mínima ideia. Hoje não há uma família portuguesa que não tenha tido um familiar, um amigo, um parente, seja o que for. Está próximo. Que não tenha estado... Portanto, falta fazer essa catarse, ainda não está... Eu penso que já... Eu nem sei, eu acho que está tão ignorada que eu acho que os portugueses já nem... Escreveu depois os romances históricos, esse foi o primeiro. Tenho aqui mais 2. O que é que deve esta sua paixão pela história, uma vez que a sua área de estudo até foi a filosofia, não... A paixão... Eu gosto imenso de história e considero até que Portugal tem uma história tão fantástica que... podemos perfeitamente ir a toda a história e tirar episódios, personagens e tal, que são de tal modo geniais que... Dá pano para mangas. Dá pano para mangas, não é? Quer dizer, é exatamente o caso da Leonor Teles, por exemplo. Leonor Teles, temos aqui este Rosa Brava, portanto, que saiu em 2005, é talvez o seu maior sucesso literário, já publicado também em Itália, e que já atingiu 12 edições e continua a vender-se bastante bem, onde faz, exorciza, entre aspas, esta figura da Leonor Teles, que é uma figura que foi muito maltratada pela nossa historiografia mais recente. Tem sido, de facto, tem sido maltratada. Aliás, mais recente não, já desde Fernão Lopes. Desde Fernão Lopes, que entretanto era tinha essa crónica, a Fernão Lopes, no fundo, tinha essa função política também. Tínhamos que denegrir esta mulher. Ele era pago para isso mesmo, provavelmente. Portanto, ou seja, ela foi sempre muito maltratada. E eu acho que de tudo quanto li até hoje, acho que a escritora, Silmara Veiga Ferreira, foi aquela que ainda assim... Enfim, escreveu Leonor Teles o Canto da Salamandra, portanto, onde ela faz um bocadinho de defesa... Que ela faz uma defesa, aliás, muito bem feita, inteligentemente. O livro está genialmente bem escrito e muito inteligente, e faz também a defesa dela, de resto. É uma figura fascinante. Estamos a falar da Leonor Teles, portanto, ela era espanhola, ela era mulher do Dom Fernando, do rei Dom Fernando, e uma mulher que o povo, aleivosa, como um tio lhe chamou, que o povo nunca perdoou, achou adúltera, o rei casou às escondidas com ela, portanto, era uma mulher que depois também poderia pôr em risco a nossa independência, porque conspirou para matar a própria irmã, teve uma série de fatos na vida dela que ainda hoje que faz tremer as pessoas, mas foi uma mulher à frente do seu tempo.
O que é que a fascinou mais nesta figura? Aliás, todos os seus romances têm uma figura feminina central. Aqui ganha a Leonor Teles em grande. O que me fascina grande. exatamente é que estamos no século XIV. É uma mulher absolutamente... Era uma mulher muito bonita. Não é? Uma loira, alta, olhos azuis. Olhos azuis, segundo os cronistas, não é? Coisa invulgar para a época. E era, sobretudo, porque eu não gosto muito das pessoas lineares, aquelas que estão... Exatamente. Tem as suas vidinhas. De braço dado cabeça, que nada as vidinhas e tal. Não, ela era uma mulher que estava muito para além do tempo que vivia. Era uma mulher inteligente. Até na moda e na maneira de... E até na moda e na maneira. Que, por exemplo, era uma mulher que usava as tranças fora da coifa. Da coifa, portanto, que não era nada enfim, costume. Exatamente. Portanto, para além de outros aspectos, não é? Portanto, é uma mulher fascinante. Ela para escrever este livro, demorou 2 anos a investigar, andou em alfarrabistas e leu muita coisa. É difícil fazer uma investigação histórica em Portugal para um romance deste nível? Sim, não é fácil. Não há muitas fontes. Há Crónicas de Fernão Lopes, o Ayala... Sim. Não, aliás, da Rosa Brava ainda consegui bastante. Eu tenho uma bibliografia na ordem dos 30 e tal volumes e tal, portanto ainda consegui, porque houve muita gente a escrever sobre ela. Sobre Leonor Teles. Portanto, mas foi um trabalho enorme, não é? É um romance fascinante e está muito bem escrito. Toda a crítica diz que é muito cuidadoso também com a língua. Dá-lhe muito trabalho burilar o português nos seus romances. Eu aqui tive alguma dificuldade, porque foi assim, eu não podia escrever, nem podia, até porque nem saberia exatamente escrever. E tinha que arranjar um compromisso entre uma linguagem que não fosse muito moderna, não é? E uma linguagem que também não fosse tão antiga como isso. Por exemplo, há fosse um empecilho. Exatamente, conceitos modernos, sei lá como... eu não podia dizer uma mulher linda, não é? Quer dizer, mulher linda é um conceito moderno, digamos assim. Portanto, é formosa, enfim, tive que adaptar um pouco essa linguagem um pouco ao tempo. Àquele tempo. E também depois disso, além disso lindo, houve um vinho. Não há muitos romances, que dão origem a um vinho como este deu, não é? Um vinho Rosa Brava, com este logo da rosa e tudo. Nós temos depois aqui, 3 anos depois, em 2008, editou este Aos Olhos de Deus, em que o José Manel, que é centrado naquela embaixada espantosa que o rei Dom Manuel mandou, uma das embaixadas que o rei Dom Manuel mandou ao Papa Leão X. Este Papa, que era um dos Médicis, portanto a família governante em Florença e muito rico, mas mesmo assim surpreendeu o Fausto que ia nesta embaixada, incluindo o tal elefante branco e o cavalo persa e muitas pedrarias e muito ouro. Qual foi o sentido desta embaixada e destas embaixadas do rei Dom Manuel o Venturoso? Era para agradecer alguma coisa, para se mostrar, para impor? Já todos os reis naquela época teriam que mandar sempre as suas embaixadas ao Papa, que era, digamos, o rei dos reis, não é? Simplesmente eram embaixadas de uma maneira geral medíocres, com embaixadas medíocres, com pequenas pobres e tal. O rei Dom Manuel, quer dizer, dono do meio mundo, do grande império. Não é? Ele, entretanto, mandou uma embaixada que foi, ainda hoje se fala dessa embaixada, absolutamente extraordinária, que faz aqui 200 homens em 5 naus. 5 naus carregadas de tesouros valiosíssimos, não é? E vão, e depois têm aquele naufrágio na costa da Toscana e depois vão o resto a pé até Roma, não é? E é surpreendendo pelo caminho tudo e todos. Tudo e todos, não é? Os romanos renderam-se. Exatamente, aliás, o elefante, desde os tempos do Aníbal, quer dizer, portanto... Exatamente, quer dizer, ninguém conhecia o elefante, não sabia o que era o elefante, quer dizer. E é curioso como é que uma história tão extraordinária como esta, quer dizer, isto é uma epopeia quase, como é que é tão pouco conhecida pelos portugueses, por exemplo. Eu vi-me aflito, por exemplo, a arranjar documentação. Por exemplo, não consegui encontrar nada referente, por exemplo, à chegada dos animais a Lisboa, não é? Este elefante, por exemplo, Ano, chamava-se, era uma oferta do rei de Cambaia ao Afonso Albuquerque, e que ele tinha mandado logo nesse ano para o Dom Manuel, e o Dom Manuel despachou para... Claro, eles passaram aqui por Lisboa para irem para Roma. Não há nada, nenhum registro, não consta nenhum registro. Falado desta passagem. Provavelmente, eu perguntei depois a um querido amigo e a um distinto professor Borges Coelho, e terá dito provavelmente ou foi na voragem isto perdeu-se, ou provavelmente havia, ou foi
por altura do terremoto de 1755, né, arderam 150 e tal pronto. igrejas, ou eventualmente, quando foi pela Registros passagem... poder-se-ão ter perdido. E quando foi da passagem dos franceses aqui por Este Papa Giovanni di Lorenzo di Medici, que foi este Papa Leão X, para quem era dirigida esta embaixada, que foi, aliás, um Papa muito peculiar, porque foi o último Papa não sacerdote a ser eleito, só depois de eleito Papa é que se ordenou. E também é do tempo desta embaixada que vem esta expressão do fare il portuguese, que ainda hoje se fala em Itália, de fazer português, quer dizer, entrar à crava nas festas, não pagar nos restaurantes, e vem desta altura esta expressão. Vem dessa altura, mas há uma perversão da história, de facto. Quer dizer, muitas vezes, ainda hoje, muita gente se convence que isso deve à circunstância dos portugueses chegarem, comerem, não pagarem nada e virem embora. Não foi nada disso. O que aconteceu foi que, enfim, o Papa Leão X fez Ofereceu uma recepção. Castelo de Santo Anjo. Exatamente, aos 200 portugueses, enfim, teria mais uma pequena 300, corte, exatamente, uma cúria. E a páginas tantas começaram a aparecer os romanos, não é? Portuguesa, entra, portuguesa, Sou entra. Português, Era tudo português, resultado, em vez de serem uns 500 ou 600 pessoas, no fim da refeição já eram 3.000 pessoas a comer. Portanto, entraram muitos a comerem à conta. E, portanto, daí a expressão que ainda hoje, quando estive em Roma, disseram a missa, nós temos uma expressão que é de fazer de português, quer dizer, entrar e não pagar. E, portanto, é engraçado que é uma coisa que subsiste, 500 anos depois ainda existe essa história. Até que pronto, finalmente temos aqui, na Porta Editora, mudou de editora e mudou também de registro, deixou os romances históricos e fez uma incursão nos tempos ousados e modernos e sensuais, atuais, com A Terra Toda. Fala um bocadinho deste livro. Bom, A Terra Toda... Este, de facto, foi um interregno que eu fiz. Assim, bem, eu gosto muito da história, provavelmente próximo também. É isso que eu ia perguntar. Tem uma coisa prevista para voltar ao romance histórico? Para voltar ao romance histórico, mas isto também foi um desafio que me impus. Ou seja, com o romance histórico, é evidente que eu acabo sempre por ter uma rede, um bom suporte, quer dizer, tenho bibliografia, tenho... Claro. Este não, portanto, é uma imaginação pura. Baseado naturalmente em pequenas histórias do cotidiano, histórias de... Portanto, isto digamos que é um romance de amor e desamor, de relações conseguidas e relações ultrajadas, da alegria e da tristeza, da perfídia, enfim, da lealdade. Portanto, é um pouco sobre isso, em que há... Centras também na vida deste homem, deste Rafael, que é abandonado pela mulher dele e recorre Pois é, uma psicanalista, exatamente, com quem acaba por se envolver e, enfim, mal sabendo ele que com isso estava... Nas sessões de psicanálise começa a descobrir também coisas do seu passado que afinal... Ele nunca chega a perceber, ela é que começa a perceber que ele tinha sido nem mais nem menos do que namorado da mãe dela, enfim, nos tempos de Coimbra, portanto, quando estudavam lá, e pronto, e depois sucedem-se vários episódios sobre este tema, exatamente. Teve alguns, eu já falei nisso, por exemplo, o telefilme A Noiva, do Avonteles, e aqueles comentários, dois documentários que fez sobre a Guerra Colonial. Tem saudades de televisão e de telefilmes e de filmes desse mundo? Eu nunca trabalhei em televisão, não tinha trabalhado. E, de facto, os filmes, esses dois documentários, perdão, tiveram, aí posso dizer à vontade, tiveram um grande sucesso. E tiveram sucesso, não tanto por mim, mas pela circunstância de eu me ter rodeado, de facto, de excelentes profissionais. Arranjei um bom diretor de fotografia, um bom montador, um bons operadores de câmara, bons técnicos de som e fui para a Guiné. Sim, mas se a história não fosse também fascinante, eu também conhecia, foi um voltar 25 anos depois. Claro, o primeiro documentário, por exemplo, o primeiro documentário trata de uma operação em que morreram no mesmo dia 46 militares portugueses. Foi uma operação em que eu estava lá nessa altura, portanto, e conhecia muitíssimo bem a história, não é? E conhecia os militares que estiveram de um lado e do outro, fui à Guiné fazer reparagem e tal, portanto, isso foi... Portanto, nunca tinha trabalhado em televisão, rodeei-me foi de amigos, homens fantásticos que sabiam disso. Eu sozinho também não conseguia. Eu queria perguntar, para terminar, Zé Manel,
Qual será a sua próxima aventura literária? Vai ser uma coisa histórica ou vai Não, ser... sim, vai ser uma coisa também Não de ficção... caráter... Sim, ficcionado, claro. E De ficção caráter histórica, histórico, sim. Ali talvez no século XVIII. Quer avançar um bocadinho no Século tempo, XIX. porque eu sei que tem esse fascínio pela Alta Idade Média, portanto, mas agora vai então Vou entrar aproximar mais no século XIX. Não é? estas futuras obras do nosso convidado. Assim é uma sugestão que também faço. Leia obras, sobretudo, porque não, obras históricas, ou então esta última, A Terra Toda, do José Manuel Saraiva. Já sabe, manda as suas ideias, as suas críticas, as suas sugestões para livraria.ideal@tvi.pt. É meu nome de TV24, seja-lhe uma boa semana.